Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e a Simone, para mais um momento com vocês. Uma aula recheada de conhecimentos, de novas matérias, e vamos interpretar as lições de Jesus segundo os ensinamentos da nossa doutrina espírita, né, Simone? Isso. Como vocês estão? Tudo bem? Esperamos que sim e que possamos, neste momento, todos nós, estar em comunhão com Deus para poder receber bem esses ensinamentos, ter clareza no entendimento e todos nós aprendermos um pouco mais. Isso mesmo. Então vamos fazer nossa oração inicial, fechando os nossos olhos e vamos imaginar nosso querido irmão Jesus presente aqui conosco, presente nos lares de todos vocês, trazendo todas as bênçãos, os fluidos necessários para nos mantermos bem, com saúde, com paz, com muito amor em nossos corações. Agradecendo a Ele pela proteção, querido amigo, pelo amparo, pela ajuda, pelo auxílio, pelo amor que tens por nós. Muito obrigada, que a espiritualidade maior possa estar envolvendo a todos e que juntos possamos aprender um pouco mais e que dessa forma possamos mudar, possamos nos transformar, nos melhorar, procurando ter bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes e nos tornarmos assim pessoas melhores para estar mais pertinho de Ti, Jesus. Obrigado e que assim seja. E aí, vamos continuar com o nosso aprendizado, com os ensinos de Jesus? Já foram tantas parábolas, Sabe o que eu queria fazer hoje? É porque eu não tenho, mas se eu tivesse uma nota de 100... não, mas não é possível. Eu queria pôr essa nota aqui e tentar multiplicar ela também. Então você tá igual eu, você não tem nenhuma de 100? Tem nenhuma verdinha. Nenhuma? Nossa, não, mas eu ia aqui, sabe o que eu ia fazer, Simone? Eu ia concentrar aqui. Você ia multiplicar ela. Olhar para o céu, abençoar ela e falar, multiplica essa nota. Já pensou? Já pensou que a gente pudesse fazer isso? Não, mas 5 pães, 2 peixes, ele alimentou 5.000 pessoas. Pensou eu com a nota de 100? Você ia alimentar quantos? Quanto 100 eu não ia fazer, né? Quanto você ia alimentar? Mas o que a gente tem que lembrar é que não depende de mim, né? Isso, não depende. Numa materialização assim do espírito, o espírito fazer as coisas, depende da vontade dos espíritos, depende do fluido que a gente vai doar, né, Simone? Mas será que Jesus materializou mesmo pães, peixes que alimentou 5.000 pessoas e depois, naquela outra passagem, 4.000 pessoas? Será que isso é verdade? Será? E aí, se ligaram? O que a gente está falando aqui? Não, o assunto o nosso tema de hoje, a nossa aula de hoje, o Fábio já começou dando uma dica aí, multiplicação dos pães e dos peixes. Uma passagem, essa passagem evangélica ela está lá são 4 evangelistas que descreveram essa passagem, porque a gente sabe que Jesus não escreveu nada, Jesus só veio, só exemplificou, Ele não escreveu nada, ele não deixou nada escrito. Quem deixou foram só os seus evangelistas, seus apóstolos. E dentre essa passagem que a gente está falando aqui, são 4 evangelistas escreveram. Olha a importância dessa passagem. Então, se 4 escreveu, pode-se dizer que é verdade. É um relato que aconteceu. Então olha só, tá no Mateus, no capítulo 14, versículo 13 a 21. No Marcos, o Marcos escreveu no capítulo 6, versículos 30 a 44. Lucas, no capítulo 9, versículos 10 a 17. E João, no capítulo 6, no versículos 1 a 14. E aí depois teve a segunda... Essa aí é aquela que deu no deserto, perto de Betsaida, né? Isso. Que foi o Mateus que escreveu sobre ela no capítulo 15, versículos 29 a 39. E o Marcos, no capítulo 8, versículos 1 a 9. Vocês podem estar lá olhando, pesquisando, Essa segunda que a Simone falou é a que
estavam 3 dias, né, Simone, seguindo Jesus. Estava numa região próximo a Magdala. Isso. Então a gente teve 2 passagens dessa multiplicação dos pães e dos peixes, mais ou menos semelhante. O que a gente tem que ressaltar... Será que isso aconteceu? Será que Jesus... gente, olha só, na passagem fala assim que são 5.000 homens. Você sabe que desde aquela época a mulher era discriminada. Eles não contavam as mulheres, contavam só os homens. Mas nessa segunda passagem fala de mulheres e crianças, né? Pois é, mas eles mais contam mais é homens. Então, eles falam que dentre 4.000 a 5.000 homens. E aí tinha mulheres e crianças. Porque foi na época da Páscoa, né? Engraçado assim, que nessa primeira passagem, que a Simone falou de Lucas, que os 4 narraram, mas vamos pegar em Lucas, ali no capítulo 9, versículo 10 a 17, o que ele fala? Que Jesus, gente, ele saía para pregar, então ele ia de cidade em cidade, as pessoas ouviam falar dele, e atrás dele, né, Simone? Multidões e multidões. Por que eles iam atrás de Jesus? Para poder receber alguma graça, né? Eram paralíticos, eram cegos, eram pessoas com doenças, então queriam receber uma graça de Jesus. Agora, tinha aqueles que estavam obsediados. Isso, né? 5.000 pessoas. Então elas iam atrás, né? Só homens. Só homens. Ali nós podemos jogar no mínimo 10 mil pessoas. Mais pessoas, né? Imagina. E os povoados lá, Fábio, eram pequenos. Lá eram 100 habitantes, 200 Mas quando ouviam falar de Jesus, todo mundo ia atrás dele. Todos ali da região, né? Queriam conhecer, queriam receber a graça, queriam ver, ouvir as suas palavras. Porque Jesus tinha, né, aquele magnetismo, né, das pessoas se encantarem, né, e se sentirem como se estivessem no céu. Ele falava do reino dos céus e curava e ajudava. Então as pessoas ficavam todas ligadas com ele, fascinadas com aquelas palavras. E aí eles estavam ali, Jesus pregando, né, no deserto, no monte, e aí chegou a noite, né, Fábio? Estava chegando. Chegando a noite, aproximando da noite, o que os discípulos fizeram? Então, nessa de Lucas, o que eles falam? Os 12 discípulos chegaram em Jesus e falaram assim, mestre, mais ou menos assim, mestre, tá ficando tarde, aqui é uma região meio deserta, vamos despedir esse povo para casa deles, para eles não passar fome, que aí eles vão ter um lugar para dormir. Nós estamos preocupados, né? Nós estamos preocupados. Porque deixa eu falar uma coisa, nós estamos aqui sem dinheiro, não tem dinheiro para comprar comida para esse povão tudo aí. Verdade. Nós estamos o quê? Quantos peixes nós temos aí? Quantos pães? Aí Jesus então pergunta, né? Primeiro o que Jesus falou para ele? Ele falou que não, eu não vou mandar ninguém embora, né? Ele fala assim para ele, dai-lhes-vos de comer, quer dizer, discípulos, dá de comer para eles. Vocês vão ainda de comer. Foi aí que a gente falou, mas que isso? Nós não temos nada de dinheiro. Vai gastar muito dinheiro para alimentar esse povo todo, né? Não tem condição então, Jesus pergunta o que temos. Aí eles encontram nesse monte 5 pães, 2 peixes. O que Jesus faz? 2 peixes. Jesus então organiza primeiro, né? Fala assim para os discípulos, vai lá e organiza eles de grupos de 50 e 100 pessoas, de 50 a 100 pessoas. Isso. E eles foram fazendo os grupos, né, de 50 a 100 pessoas. E aí então, Jesus fez o quê? Pega aqueles pães e aqueles peixes, olha para o céu, né, abençoa eles e começa a partir o pão. E dá para os discípulos, vai alimentando, né? Vai colocando nas cestas e vai alimentando aquele povo todinho. Todos comeram, ali, né? Todos saciados. E se falou que sobrou, né? 12 cestas 12 ainda, cestas. Né? E o que ele falou? Guarde, né? Guarde essa cesta aí, né? Guarde aí, alimento, porque né? guarde esse alimento. Agora, aí. Simone, interessante é que na segunda passagem já foi diferente, né? Foi. 3 dias as pessoas acompanhando Jesus estavam em jejum, então não estava só seguindo, acompanhando. Agora já foi diferente, não foi os 12 que chegaram até eles, foi Jesus. Chegou neles e com compaixão, quer dizer, tendo ali dó, né, das pessoas, falou que deveria o quê? Alimentar elas, né, Simone? E agora eram mais ou menos 4.000 com mulheres e crianças. Esses eram menos, né? É porque essa multidão de 10.000 mais ou menos, porque foi bem na época da Páscoa, né, Fábio? E tinha muita gente em várias regiões, né? Então teve mais pessoas, né? Então Jesus tem compaixão
e pede então que ele fala assim, eu estou com dó de deixar essas pessoas voltar para a casa delas. Elas vão até desmaiar no meio do caminho, assim, 3 dias. Aí Jesus então fala que tem que alimentar eles. Aí eles falam, né, Simona, mas a gente tem que ir aqui não tem um lugar que tem pão, a gente tem que ir na cidade e comprar pão para todo mundo, né? Aí Jesus mais uma vez pega ali, acho que agora tem 7 pães e alguns peixinhos e multiplica novamente, alimenta todas aquelas pessoas. Agora sobrou menos, né? Não sobrou 7, não sobrou 12, quer dizer, acho que sobrou 7 dessa vez, né? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que realmente Jesus conseguiu multiplicar pés? São 10 mil pessoas. O que vocês? 4 mil pessoas. Imagina a quantidade de pães e peixes. Jesus multiplicou mesmo, né, Simone? Jesus multiplicou. E olha que são 2 operações matemáticas aí, né? Ele multiplicou e depois dividiu. Olha que interessante, né? Verdade. Tanto é que os evangelistas falam, né? Nos 4 fala da multiplicação e Mateus e Marcos falam da divisão, né? Na passagem que eles escrevem. A primeira coisa que ele fez foi somar. Ele pergunta quantos pães a gente tem, né? Então procurou, somou, mas depois multiplicou e, como a Simone falou, dividiu. E o que Kardec fala, Fábio? Eu queria perguntar ali pro pessoal, o que vocês acham que a doutrina espírita fala sobre essa passagem? É porque a gente sabe que muitos chamam de milagre, né? Isso. Muitos falam que foi milagre. Milagre da multiplicação dos pães. Isso, essa mas multiplicação é considerada nós, milagre. espíritas, sabemos que não existe milagres, né? Tudo que existe tem uma explicação. As teologias cristãs acreditam que são milagres. Porque o milagre é aquilo que está fugindo das leis da natureza, algo excepcional. Mas, para a doutrina espírita, tudo acontece dentro das leis da matéria, dentro das leis de Deus. Isso. Então, o que Jesus fez, ele não fez nada de excepcional, né, Simone? Mas a doutrina espírita, ela tem 2 posições, não é mesmo? Não, peraí. Nada de excepcional para ele, né? Claro. Que para nós é igual você pegar a nota de 100. Não, mas para nós espírita, depois dos ensinamentos que a gente vai saber que não tem nada de excepcional. Isso, mas assim, para fazer uma coisa dessa é muito excepcional. Não, tem que ser um espírito elevadíssimo, um espírito puro e que sabe manipular os fluidos, né? Claro. Aí para nós hoje a gente já entende, né? Já entende essa passagem, né? Mas assim, 2000 anos atrás. 2000 anos atrás era excepcional, milagre Deus, né? Milagre. Então, aí o Kardec fala na Gênesis o quê? Kardec vai falar então que não houve uma materialização, aquilo foi um sentido de uma parábola, sentido figurado, era uma alegoria, né, Simone? Então Kardec é bem categórico, ele fala assim, olha, isso eu entendo que Jesus estava se referindo ao pão espiritual e não ao pão material, mas esse pão espiritual, quer dizer, as palavras dele, né, Simone, o magnetismo que Jesus emitia quando falava, né? Quando estava ali doando o seu tempo com amor, então envolvia as pessoas com o magnetismo, ele estava também alimentando o corpo delas, né? Então Kardec fala, ele estava dando pão espiritual, mas que fornece energias para o corpo material. E esses, eu até entendo, né, o que o Kardec quis dizer, porque quando a gente está envolvido assim, a gente está num grupo de amigos, aquelas conversas, né, sãs, a gente está falando sobre, por exemplo, a gente se reúne para fazer um estudo. Está bem concentrado nessa isso. E quando passa horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a gente nem sente fome. É verdade. Né? É o que o Kardec colocou, ele coloca isso também. Então ele fala assim, as pessoas estavam ali em busca de uma ajuda de Jesus, em busca de suas palavras, então elas estavam envolvidas, fascinadas com o que ele dizia, né? E aí veio aquele magnetismo saindo das palavras de Jesus, irradiando, é como se um passista estivesse dando passe, né, Simone? Aí as energias iam de encontro às pessoas, as pessoas se alimentavam com aquele fluido magnético de Jesus. Principalmente a gente sabe que Jesus, vocês sabem da passagem, né, do Saulo, né?
Isso. Então, ele lá, né, na entrada lá da cidade, como chama a cidade? Damasco, né? E ele vê aquela luz que ele viu que chegou a cegar ele, né? Então, Jesus tinha um magnetismo muito forte, né? Então, ele tinha que controlar a sua luz, né? Para que não cegasse as pessoas. É tão assim, radioso, né? Tão grande ele era no sentido espiritualmente, né? Que ele emanava aquela luz. Mas com as suas palavras, até pelo olhar, ele magnetizava as pessoas. E assim, se conta até no caso do Emmanuel, né, quando ele era o senador Públio Lentulus, que ele chegou perto de Jesus sem ver Jesus de costas para ele sentiu uma emoção muito forte, começou a chorar. Então assim, as pessoas que olhavam para Jesus e via ele, ouvia assim, sentia uma emoção muito forte, já começava a se emocionar, chorava. Então Jesus tinha tem um magnetismo muito, muito grande, né? Isso. Então essa fome foi saciada, que Kardec fala aí para nós, no sentido espiritual, né? Você está perdendo, você esquece de tudo, né, pai? É aquilo que Jesus falou, né? Nem só do pão o homem viverá, mas da palavra que procede da boca de Deus, né? Então, o que Jesus estava querendo passar ali era os ensinamentos dele, o evangelho dele, para as pessoas assimilarem, sentirem mais fortes, mais animados. É o que o Espiritismo coloca hoje também, né, Simone? É o consolador prometido. Então, os ensinamentos do Espiritismo consola, esclarece. Então, está trazendo trazendo pão espiritual para as pessoas sofredoras, né? Mas, para Jesus nada é impossível, a gente pode também, às vezes a gente até estava lá, né? Não lembra, né? Mas pode ser, ele tem a capacidade de multiplicar mesmo, materializar, não é? Mas dentro dessa multiplicação dos pães que Kardec coloca, assim, Jesus trouxe isso, magnetizou, alimentou, mas depois vem os discípulos para propagar aquele ensinamento de Jesus, multiplicar. Então, os discípulos, aquelas pessoas assimilarem o evangelho e depois passaram adiante. Isso é a multiplicação também que ele coloca, né? Agora, o que a Simone colocou, Jesus tinha essa capacidade. Ele não transformou a água em vinho? Claro, foi dos primeiros. Não é uma materialização? Isso. Não é uma manipulação de fruto? Não andou na água? Ele manipulava manipulação dos frutos. Jesus criou a terra, ele é o governador da terra, ele conhece toda a manipulação. Todas as leis, né? Da física, conhece tudo. Tem a capacidade. Então, a doutrina espírita também coloca, pode ter materializado também. Esse foi o ponto de Allan Kardec. Agora, André Luiz, o espírito de Caibar Schurter, então coloca que Jesus poderia ter muito bem materializado ou transportado os pães lá do Egito para aquela região. Poderia. E aí a gente uma coisa normal, isso, né? Que tanto é que aí no caso dos dois irmãos lá da Itália, né? Que eles eram transportados em 15 minutos eles voltaram 45 quilômetros, né? Eles foram uma distância de 45 quilômetros e quando eles voltaram, tinha lá no seu quarto bombons, né? Doces, né? Então eles conseguiam se transportar e ainda trazer coisas né, para o seu quarto. Então os espíritos, lá no Livro dos Médiuns, tem uma entrevista com um espírito não tão evoluído e ele fala que é normal o transporte de coisas materiais desde que eles são autorizados. Isso. Então espíritos mais elevados têm que autorizar. Deixa eu te falar, Fábio, e aqueles casos, por exemplo, assim, você põe uma chave ali e de repente a chave some. Eles fazem isso e tem vezes que faz até sumir as coisas. Isso. Mas transporte, Allan Kardec... Esse é só materialização. Tirar de um lugar... Esse é o transporte. Pega de um lugar e leva para outro. Materialização é assim, o que Jesus fez. Ele está naquele lugar, aí ele vai manipular os fluidos juntamente com os discípulos dele, que vai ser médicos também, doadores do ectoplasma, né, de energias, pega fluidos da natureza e ele vai manipular os fluidos e faz o pão. E isso acontece, gente. Tem lá um indiano que chama Sai Baba, e ele põe a mão dentro de um vaso cheio de cinza já ouvi falar. e ele materializa coisas.
tira maçã, flores. E aí o Allan Kardec pergunta no Livro dos Médiuns para os Espíritos sobre essa questão de materialização ali de frutas. Se quem materializa uma fruta, né, fluidicamente, Isso. se quando a gente vai comer, se ela vai ter o mesmo sabor, se ela vai nos alimentar. Se fosse como uma fruta material mesmo, né? E ele fala que sim, do mesmo sim, jeito. da mesma forma. Alimento porque o alimento material, tudo que a gente vê na Terra, é fluido. Né? Então é o que ele porque fala. Porque tem no universo, né, o espírito, a matéria e o fluido cósmico universal. Nós somos feitos de fluidos, então tudo é feito de fluidos. E o que a gente tem que entender é que no plano espiritual, essa matéria que a gente tem aqui na Terra, que é combinação de elementos que formam a matéria, é o fluido. Os espíritos trabalham os fluidos, e aí eles vão fazer a casa deles, vão fazer as roupas deles com os fluidos. E eles manipulam que jeito? Através da vontade deles. Isso. Eles pensam e com a vontade eles fazem as coisas. Esses fenômenos de materialização aí, de transporte, a gente vê também exemplos lá no Velho Testamento, né, Fábio? Tem lá no Velho Testamento. Tem lá o Elias que multiplicou a farinha e o azeite, né, da viúva de Sarepta, né? Isso. E o Eliseu também que multiplicou o azeite de uma viúva, tá tudo lá no Velho Testamento. Velho Testamento. Então, foi antes nada mais de Jesus. fez do que manipular fluidos Isso. E multiplicar as então, coisas. Então a gente tem que entender bem isso aí. Pode ter a materialização, o transporte, né? Jesus pode ter multiplicado sim realmente esses pães. Isso. Tudo a manipulação de fluidos. E vai depender do espírito, seu grau de evolução, né? Assim, eu no meu entendimento e também assim, o espírito em si, né, não fica preso a explicações. O espírito não quer ficar preso. Como se deu esse fenômeno? O que é isso? Eu vou comprovar para o pessoal de outras religiões que ocorreu uma materialização. Não é isso. Ficar estudando. O que a gente tem que preocupar é o seguinte: o que Jesus quis ensinar para nós com essa passagem? Olha, primeira coisa, né, Simone? Na primeira passagem, os discípulos vêm e dispensa eles. Jesus fala, não, vamos alimentar eles. Aí é a caridade. Caridade, o amor, a gente servir o próximo, né? E outra coisa, quando Jesus fala para os discípulos, né? Dai-lhes vós de comer. O que Jesus está falando? Olha, se prepara, se instrui para vocês também doar a parte de vocês, né? Quando Jesus fala assim, quantos pães ou quantos peixes, quantos pães temos, né? O que temos aí? O que Jesus está querendo mostrar para a gente? Pouco. E assim, para a gente ser auxiliado por Deus, na providência divina, a gente também tem que oferecer alguma coisa. A gente não pode a gente tem que ficar esperando só ser ajudado a isso, fazer a nossa parte. Mas não vamos ficar presos a esse fenômeno. Será que foi um transporte? Foi um efeito físico? Que a gente sabe, né, Simone, que através dos médios, os espíritos provocam pancada, arrastam um móvel de um lugar para outro. Eles têm essa capacidade. Mas o que Jesus quis ensinar? É importante mesmo esclarecer, porque essa questão da manipulação, né, de transporte, materialização, necessita de um médium. De médium. Né, e outra coisa, transporte, o Espírito ali deixou bem claro. É raro, é coisa rara aqui na Terra. Não, é muito raro. E André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, ele coloca que uma materialização também requer muito esforço, muitos médiums, muitas energias, não só dos médiums, mas também da natureza. Então, envolve muitos espíritos naquele processo. Então, também é difícil, mas Jesus, como a Simone falou, é espírito puro, conhecia tudo, já estava ali com médiuns que eram os discípulos dele, outras pessoas perto, ele sabia muito bem manipular e era fácil demais. Para nós é uma coisa dificílima, né, Simone? Mas para ele foi fácil. Como a Simone disse, ele foi o diretor da criação aqui no nosso planeta, ele ajudou na criação, no processo que estava montando tudo, ele sabe de tudo. Então é fácil para ele. Mas vamos nos ater ao seguinte: tem um outro ensinamento aí também.
Tem outro ensinamento. Que é aquele quando ele fala assim para pegar o que sobrou. Isso. Ou seja, não jogue fora o seu talento, não jogue fora o que você pode oferecer de bom para as pessoas e que você não está fazendo. Não jogue fora quer dizer, a gente pode oferecer o que temos, multiplicando novamente o que ele deixou. Mas, gente, quando Jesus fala essa questão de dai voz de comer, Jesus está falando assim, olha, eu agora estou ensinando. O que a gente tem que fazer? Desenvolver a nossa inteligência, assimilar esse evangelho dele na prática, desenvolver as nossas qualidades morais, para nós termos uma certa autoridade moral para ensinar, né, Senhor? E aí nós estaremos o quê? Multiplicando também. Isso. Estamos dando o que de comer para as pessoas, que é o que Kardec falou, estamos dando o pão espiritual. Vai nesse sentido, olha, aprende e agora doe. É que a Simone falou, vamos propagar o nosso talento, né? Que ele produza mais, 5, 10, né, Simone? Isso. E outra coisa, quando ele fala assim, olha, o pão, multiplicou o pão, os peixes, o que é isso, gente? Isso a gente pode ver que é o Evangelho de Jesus. Chegou na terra e está aqui agora com a gente para nós assimilar ele e divulgar, né, Simone, através do nosso exemplo. Sermos melhores. Então, tudo que está relacionado com Jesus, ele estava querendo nos ensinar algo que contribui para o nosso crescimento espiritual. Então, não é ficar debatendo aqui, mas a Simone brigando, porque Jesus materializou ou não? Porque foi uma alegoria ou foi uma materialização? Não é isso. Temos que entender. Nós temos que entender o processo, né, Simone? É uma questão de razão, de saber. Nós temos que, como nós falamos desde o início, quando a gente começou a falar sobre as parábolas, estudar sobre as parábolas, e a gente falou, Jesus ensinava em cada palavra, em cada linha, em cada frase. Então vamos entender o que a gente não tem que ficar apegado à letra, a gente tem que entender o sentido. Então vamos realmente entender. É uma alegoria? Sim, Kardec colocou na Gênesis. É uma parábola. Jesus trouxe alimento espiritual, mas a doutrina espírita não descarta que também Jesus possa ter materializado aqueles pães, né? É normal, através da materialização dos fluidos e através também do transporte, que Kardec trata lá no livro dos médiuns. Normal isso, mas não vamos brigar com isso, não vamos perder tempo. Tem pra quê? O que a gente tem que fazer é divulgar, propagar esses ensinamentos de Jesus, que está acontecendo aí, então, a multiplicação que ele espera de nós, né, Simone? Isso mesmo. Porque ele falou que era o pão da vida, né? É o pão da vida. E vamos aprender esses ensinamentos, como a gente está fazendo aqui todas as segundas-feiras, né? Recebendo essas aulas de aproveitar a oportunidade, né? Eu e a Simone aqui aprendendo primeiro, para depois passarem para vocês. Então estamos aprendendo junto e agora tentarmos colocar isso no nosso dia a dia para sermos uns multiplicadores dos ensinos de Jesus, né, Simone? Isso mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e que nós possamos sempre mais adquirir mais conhecimentos e nos fortalecer aí na nossa fé, nossa esperança, fazendo nossa reforma íntima, nossa renovação, para que a gente possa ser melhor cada dia que passa, né? E que Jesus ampare, ilumine a todos nós, todos os familiares, os lares de todos vocês, os nossos lares, né, Fábio? Isso. E que tenhamos sempre dias melhores. Que não falte para vocês boas energias, sejam envolvidos aí por sentimentos de otimismo, de esperança, que a fé cresça no coração de todos a cada momento e que nós possamos ser os intérpretes de Jesus e esses multiplicadores, né, Simone? A cada dia, fazendo ali com as pessoas que estejam ao nosso redor, receba essas lições e que nosso dia a dia seja melhor, seja mais alegre, não é mesmo? Isso mesmo. Jesus esteja com todos nós, gente. Um abraço a todos. Abraços, fiquem com Deus.
Tchau, tchau.